sei se eu vou conseguir, mas não por não questão de idade, mas questão do jeito de eu falar mesmo. Às vezes as pessoas falam assim comigo, Eu me te chama de entendo, eu te você, mas entendo, eu porque eu não... também chamo as pessoas de meu senhor e tal, tá tudo bem. Tá tudo certo? A gente vai, Tá então. tudo Eu vou bem. tentar não errar tanto. Doutor, eu vou começar da forma que a gente sempre começa o Sextou na House aqui, tá? Uhum. Salve, salve família Sextou na House, boa noite para todo mundo, boa noite para todo mundo que está sintonizado. Hoje a gente vai conversar com ela que tem 46 anos, mãe de 3 filhos, é advogada, mestre em desenvolvimento humano, políticas sociais pela Unital, Universidade de Taubaté, professora de filosofia do cursinho social preparatório pré-vestibular salesiano, advogada de forma voluntária no projeto Recomeçar da OAB, desde 2019, é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Estado de São Paulo e candidata a vereadora pela cidade de Pindamonhangaba. Doutora Estela Freire. Boa noite, doutora. Boa noite todo mundo que estiver assistindo a gente. E pode me chamar de. O doutor é um nome só para. É um nome de campanha, né? Eu gosto que me chame de Estela mesmo. Tá. Então eu não posso chamar de senhora e não Você posso me chamar de chama, doutora. não, você me chama do que Estela. você quiser. Eu tô falando só que a gente não precisa de formalidade. Então você pode me Tá, chamar de você e você pode me chamar só de Estela. beleza. Vamos lá, vou tentar fazer um esforço aqui, Não, Estela. fica tranquilo, É, fica boa, tranquilo. Boa noite para todo mundo que está chegando. Quem puder ir compartilhando a live para mais pessoas virem aqui assistir a live. Hoje a gente vai falar do município de Pindamonhangaba. Boa noite. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas eu vou tentar aqui, ó. Sociologia das Ruas, Preta, Mai Nunes. Todo mundo que tiver aí, que puder ir naquele missinho que tem ali do lado ali, compartilhando a live, fazer a galera chegar aqui. Agradecer desde já nossos patrocinadores, Gui Bela Animações, Correia ME Formação Antirracista, Afrocombativo, CUFA Taubaté, Central Única das Favelas. Doutora, não sei se a senhora conhece, já falei doutor. Doutora, não sei se a senhora conhece o canal Sistona House, a gente é uma live stream voltada mais para a cultura urbana e assuntos pertinentes. A gente conversa com bastante pessoas da área da educação, da área do direito, né? Assuntos que a gente acredita que é pertinente e traz um crescimento de alguma forma para as pessoas. Esse mês a gente voltou nosso canal para a política, para os candidatos, tanto da região de Pindamonhangaba, Taubaté, a fim de que a comunidade digital, as pessoas que seguem nosso canal também possam ter oportunidade de ouvir as propostas dos candidatos e tal, e conhecer um pouco mais da pessoa em si, tá? Essa é mais ou menos a nossa proposta aí do canal do Sextou na House. E muito. Vou começar a entrevista. Pode falar. Fazer uma observação sobre essa proposta de vocês, assim. Ela não é só uma proposta, ela é um compromisso com a sociedade, né? A importância de vocês terem formatado esse mês, né, ou durante a campanha, não sei por quanto tempo vocês estão fazendo isso, mas assim, vocês terem criado um formato atento ao que está acontecendo agora e a importância das eleições municipais, né? A gente tem mania de dar muita atenção às eleições presidenciais, a gente tem mania de dar muita importância às eleições de governador, mas a importância das eleições municipais, porque elas são o nosso território. Então, assim, parabenizar essa ideia de vocês, muito ao encontro do que vocês fazem, né? Do trabalho que vocês já fazem. Então, assim, dessa preocupação de colocar a democracia em pauta, na verdade é sobre isso, né? É colocar a Sim, democracia em pauta. Foi muito, muito, muito bom. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. que bom. A gente também fica feliz em receber a senhora. Vou começar fazendo a pergunta dessa maneira. A senhora preside a Comissão dos Direitos Humanos desde 1999, desde 2019. Como tem sido essa experiência? Como que é isso para a senhora? Antes da Comissão de Direitos Humanos, eu presidi a Comissão da Mulher Advogada.
Então, assim, eu já venho de uma triagem de sair de uma coisa para assumir outra, né? Conforme as coisas foram chegando para mim, os convites foram sendo feitos, eu costumo falar sobre chamado, né? Conforme os chamados foram vindo, eu fui saindo de um lugar para deixar de ocupar um espaço e ocupar outro. E quando veio a Comissão de Direitos Humanos para mim, em 2019, então eu saí da Comissão da Mulher Advogada e assumi a Comissão de Direitos Humanos. E aí, assim, eu já fazia uma luta muito grande em torno das questões das mulheres, direito das mulheres, principalmente da questão do enfrentamento à violência contra a mulher, que obviamente é uma pauta de direitos humanos, mas aí me vem a comissão de uma forma que ela é muito mais abrangente, né? E ali a gente passa a tutelar e a cuidar. E muito interessante, porque a comissão, quando ela vem aqui no município de Pindamonhangaba, é a primeira vez que se institucionaliza essa discussão aqui em Pinda. Então, assim, a gente passa a ter um, um olhar, ainda que seja pela sociedade civil, porque a OAB é a sociedade civil, mas muito mais institucionalizado para essa questão. E aí passar a fazer as intervenções necessárias que nós fazemos até hoje. Amanhã, por exemplo, a gente tem 2 casos para atender. Quem está cuidando agora, nesse momento, da Comissão de Direitos Humanos é o Dr. João Pedro Schmidt, que é meu vice. Acho que vocês devem conhecer, né? Também é um grande companheiro aí de lutas aí. E que está cuidando disso. Mas, assim, ela passa a ter essa intervenção para resguardar direitos, para preservar o bem-estar das pessoas. E aí, ela veio em 2019, eu assumo, e logo depois, veja isso, né? Parando para pensar bem. Eu assumo em 2019, em 2020 entra a pandemia. A gente não tinha nenhum ano dentro no comando, né? Da comissão. E veja bem, Já vem no um momento, desafio. isso e um desafio grande, porque assim, veja onde. Se teve um momento que a gente viveu violações de direitos humanos, foi esse, de todo gênero. Seja a questão da vacina. É engraçado, não sei para você, mas para mim, quando a gente pensa aí na pandemia, não sei se foi porque doeu tanto, parece algo que foi muito longe, né? E Não parece a gente ainda faz pouco tempo. faz pouco tempo que nós saímos do estado de pandemia oficialmente. E aí, quando a gente Uhum. chega na questão da pandemia, aí vão surgindo várias questões, né? A questão do direito à vacina, a questão de pessoas que são incapazes e quem vai decidir por elas, se elas são vacinadas ou não. E todas as outras questões que foram surgindo, as pessoas que foram sendo privadas de várias coisas, a questão de fome que veio, a questão das pessoas em situação de rua, e aí? Todo mundo teve que ficar em casa. Para onde eles iam? De que casa nós estamos falando? Da casa de quem? Então foram vindo vários desafios ali em 2020 que fizeram a gente ficar gigante, porque assim, ela não ficou inativa durante o período da pandemia. Ela continuou operando de forma online, inclusive na questão pedagógica. A gente continuou dando palestras em escolas. A gente teve 2 lives muito importantes, fundamentais, durante esse período. Uma com o Eduardo Suplicy, que foi no final do ano, e a outra, acho que foi no final de 2020, com o Eduardo Suplicy, e no início de 2021, que eu fiz uma live com o padre Júlio Lancelotti. E já foi logo depois do episódio das marteladas. Você lembra das marretadas lá nas pedras e tal? Uhum. E aí a gente teve essas 2 participações, assim, que além de terem alavancado bastante a questão de direitos humanos aqui na nossa cidade e perceberem a importância dessa discussão, elas fizeram com que a gente alcançasse aí um outro cenário e continuasse uma comissão viva e operante num momento em que quase nada conseguia ser operacionalizado, né? Interessante quando a senhora falou aí da questão de talvez ter doído tanto,
que a gente parece que faz tanto tempo. A senhora me fez lembrar do sociólogo Zygmunt Bauman, da questão da liquidez. Será que foi realmente um trauma que a gente viveu e por isso que parece que faz muito tempo e a gente, sei lá, não acessa, né? E parece que foi muito tempo, ou não, ou a gente vive um processo de liquidez a ponto da gente passar muito rápido, passar, acabou, já não toca mais no assunto, já não mexe mais naquilo, sabe? A senhora me fez pensar um pouco o Zygmunt Bauman, quando a senhora Sim. colocou essa questão, É, né? realmente, assim, eu acho que passa-se por várias coisas. Primeiro, de fato, é que doeu muito. Uhum. Quantas famílias, a gente sabe de famílias que foi inteira dizimada, né? E Sim, não se pode, ainda que muito doa, se esquecer. Eram, mas é mais de 700 mil, foi isso? Você se recorda? doutor, Tá, tá doutor, travando. desculpa. Oi. É isso, é para a senhora, se a senhora tiver um lugar que tem um sinal um pouquinho mais forte, para a senhora não ser prejudicada na live, não sei como está a instabilidade do sinal da senhora, eu vou ver até o meu aqui, mas foi o da senhora que travou. A minha está perfeita aqui, não sei como está a estabilidade do sinal, só para a senhora não ser prejudicada, mas vamos Não, seguindo, tá que a tudo bem, senhora tá tudo volta. tranquilo. Então, assim, eu acho que passa por várias coisas. Primeiro, o tanto que doeu, né? O isolamento doeu, o isolamento por si só doeu. Sim, Você se afastar das pessoas que você ama. Eu sou de uma família de muitas pessoas idosas, e eu também sou de grupo de risco, porque eu sou diabética e eu sou asmática. Então, assim, então, a gente realmente, na minha família, nós nos isolamos todos completamente. Eu fiquei sem ver minha mãe, que mora a 2 quadras da minha casa, um tempo muito grande. E assim, e isso só, o próprio isolamento já é muito doloroso. Agora você imagina as pessoas que viram a sua família, muita gente chegou a ver uma família inteira ir embora, sabe? Então isso sim, por si só já é altamente traumático. E aí também vem essa questão de a gente estar meio que ligado no automático, que é aquilo que você está falando aí, a gente deixa, pronto, já passou, vamos embora, toca o barco, tem mais coisa para a gente se preocupar agora, já acabou, já foi. E assim, não é bem por aí, até porque existem resquícios, tantos de ordem biológica, de ordem social. Veja como as relações mudaram. As relações mudaram. O sim, afeto, o estar junto, a desnecessidade, as pessoas foram ficando bem individualistas. E também eu acho que tem aí uma questão de, como eu vou colocar, a gente colocou a questão das relações que mudaram, mas enfim, aí me perdi aqui. Agora eu estava conversando até hoje. Falei, tranquilo, gente, eu tô tão cansada. tranquilo. Mas Imagina, enfim, deve eu estar com acho que maior tudo correria, isso né? que você colocou, toda essa questão que você colocou aí, realmente do ligado no automático, realmente de uma sociedade também que está muito mudada, e também eu acho que quando eu estava falando dos resquícios, né? Mas os resquícios também, porque não se esqueça que nós atravessamos essa pandemia durante um governo completamente negacionista. Era esse ponto que eu ia chegar. E que o resquício desse negacionismo está muito vivo ainda entre a gente. Tem muita Sim, gente ainda atribuindo a vacina uma série de coisas que a gente sabe que tem nada a ver com isso. Então, isso está muito vivo ainda entre a gente. E é por isso que é importante a gente continuar atento e forte e vigiar, porque volta. sim, Ele cresceu e não foi do nada, e ele volta e não vai ser do nada. Prova disso é o que está acontecendo agora nas eleições de São Paulo. E quanto sim, mais absurda a pessoa fala, quanto mais bobagem a pessoa fala, mais voto ela está conseguindo. Isso é uma prova clara de que esse pensamento não morreu e está muito longe de ser enterrado. Sim ou não? sim. E quando, sim, e quando eu coloco a questão da fluidez ou da liquidez, está no sentido assim também
de quando eu não toco naquilo, quando eu não falo sobre aquilo, quando eu consigo que aquilo seja passado, eu também automaticamente consigo que os responsáveis não sejam responsabilizados, Uhum. né? Eu trago outras mensagens, outras ideias, eu entorpedo a sociedade e com isso, tá tudo certo. Daí eu não consigo enxergar, como a senhora falou, que famílias inteiras foram dizimadas e houve, sim, responsáveis por isso, né? Exato. Então, e a gente e volta-se a perpetuar esta mesma conversa, porém, como isso que você falou, é, abafa aqui e a gente continua trazendo essas teorias absurdas, mas se desconectando do que aconteceu, Sim, né? Se sim. desconectando do que aconteceu. Como a gente está vendo, ainda hoje a gente ainda escuta bobagem nesse sentido. A senhora também foi conselheira do CMDCA, que é o Conselho Municipal Direito, Adolescente. do Direito da Criança e Adolescente, é isso? Falei certo? Falei errado, é isso? Sim, sim. Como vereadora, quais são as suas propostas e intenções em relação às crianças e os adolescentes? Primeiro falar da importância de rede de proteção, né? E aí de outras questões que a gente insiste em tampar os olhos, né? Primeiro falar da questão da rede de proteção e a importância de que ela seja muito bem estruturada. Aqui em Pindamonhangaba, essa rede ela foi sendo construída sob esse aspecto. Ela precisa realmente ainda de alterações, mas a gente tem uma rede de proteção que de fato ainda de alguma forma funciona, ao contrário do que acontece na questão da mulher. Então, na questão da criança, do adolescente, a gente tem aqui equipamentos, a gente tem ferramentas, precisam ser melhoradas, mas ela ainda a gente tem dois conselhos tutelares na nossa cidade, né? Um que fica em Pinda e outro em Moreira. Então a gente já tem que é compatível com o tamanho da cidade, enfim. A gente já tem aí um certo suporte em termos de rede de proteção. Mas existem muitas outras coisas além da rede de proteção que precisam ser modificadas, né? Com relação à criança e adolescente. Por exemplo, quando a gente fala de creche, a gente está falando de direito de criança. Né? A gente, quando pensa em creche, a gente pensa só na mãe, né? No Uhum. direito da mãe, no direito da família, porque, óbvio, da mãe de ter com quem, aonde deixar seus filhos para que elas possam trabalhar com tranquilidade, etc. Estou falando mãe, a gente está falando de família, né? Mas como a gente sabe que a gente vive num país com grande número de mães solos, e a gente sabe que o cuidado, né, tem várias pesquisas sobre isso, ele sempre, quase sempre, ele é delegado às mulheres, até por conta da nossa criação, até por conta da forma como a nossa sociedade patriarcal foi e é estruturada. Mas creche também é um direito da criança. Ela não é só o direito da mãe e da família, ela é um direito da criança. E a gente tem uma deficiência de creche gigantesca na nossa cidade. A gente tem mais de 1.000 crianças em fila de espera para ter vaga em creche. É um número grande. A gente tem uma questão também, saúde da criança, né? Como é que está a questão de... A gente não tem um pronto-socorro infantil. Quantas crianças estão aguardando em fila para cirurgia? Ou algum procedimento? Ou algum exame? Né? Como fica isso? Como fica a saúde dessas crianças? Então, são olhares que a gente tem que... Então, os recortes que a gente tem que fazer com relação à criança e adolescente. O recorte seja, primeiro, entender a diferença e a necessidade criança, adolescente e o jovem. Uma parte do jovem uma parte da adolescência está dentro do jovem, mas nem todo jovem ainda é adolescente. Sim ou não? Todo Uhum. adolescente é jovem, mas nem todo Uhum. jovem é adolescente, né? Outra de Adolescente. questão de faixa etária. Então, assim, e aí fazendo essa abrangência aí na questão dos adolescentes, a gente vê hoje, aqui voltando também na questão informática, questão digital, né? E mais tudo que acontece já na adolescência, porque elas por questão de hormônio, etc.
o quanto que as crianças estão, que os adolescentes estão com a saúde mental prejudicada. Lembrando ainda, a gente falou da pandemia lá do começo, a gente torna ela agora. A minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos. Ela perdeu os últimos anos da infância na pandemia. Sim. Né? Então, assim, a gente está falando de uma geração que foi extremamente prejudicada, seja emocionalmente, seja em nível de educação, seja em nível de construção de convívio, de vínculo afetivo. Então, a gente está falando de uma geração de adolescentes que está com a saúde mental totalmente prejudicada. E qual é o espaço que esse adolescente encontra na nossa cidade? A gente estava conversando esses dias sobre a necessidade de ter um centro para o jovem, para atendimento ao jovem, ali já englobando tudo, a saúde do jovem, a saúde mental, a saúde física. Então, assim, a gente estava conversando sobre isso, sobre a necessidade de ter um centro de atendimento à juventude, a necessidade de ter um centro de começar a cuidar da questão da empregabilidade, programas de empregabilidade, programas de estudo para jovens, para adolescentes. Então, assim, a gente precisa trazer todas essas demandas aí e tratá-las dentro dos seus recortes também. Além do recorte etário, o recorte social. Sim. Doutora, a senhora falando assim também, tipo, eu vou pensando aqui, a senhora vai falando, eu vou pensando, refletindo. É porque Ai, por também, favor, quando a vai senhora falou que... contando aí para mim. Não, porque quando a senhora fala assim, essas crianças, né, foram prejudicadas na pandemia, né, porque tiveram que viver a pandemia ali em clausurado, ou interagindo de outra forma, mudou a forma de interagir com o mundo, ao mesmo tempo também ela foi, de certa forma, formatada, né? A infância foi, não sei, estou viajando aqui, mas é o que eu pensei. Aquela infância, ela foi reconfigurada, não foi a infância que a gente conhece tradicional, né? Foi reconfigurada, não tinha ir para a escola, né? Era ali quem tinha recurso, era pela internet, e tinha que estar aprendendo a conviver nesse novo formato, né? E quando acaba a pandemia também, não só as crianças, mas até os adultos, né? Ele tem que se adequar com o mundo agora, que é um novo mundo, né? Mudou as relações, a internet ganhou força. Eu falo isso porque o nosso canal, ele nasceu na pandemia, né? Ele surgiu dentro da necessidade da informação através de live, né? E ele foi criado na pandemia, quando eu estava lá cuidando da minha mãe com aneurisma, e eu sempre fui uma pessoa movida pela arte, andando aqui, andando ali, e de repente eu me vi totalmente fechado em casa, maluco, não sabendo o que fazer, querendo fazer de alguma forma arte, e daí veio a ideia, fazer live, sabe? Que também é um outro formato de interação e ganhou força, né, com a pandemia. Então, também eu fiquei pensando nisso também. Agora, daí vem a questão que a senhora falou da saúde mental do jovem, né? Dele entender esse novo mundo, porque ele veio agora com um novo formato, com uma nova demanda, né? E cabe, eu acredito que cabe ao poder público entender essa nova demanda e fornecer recursos para atender, para não adoecer mentalmente. Eu falo isso, doutora, porque eu sou terapeuta, eu atendo adolescente dentro da minha área de atuação. E eu percebo isso daí que a senhora falou, de estar ficando doentes, sabe? O psicológico abalado, muito novo, sabe? Porque a sociedade pressiona e daí não tem isso, a mãe fica desesperada, querendo achar recursos para tratar o jovem, ele está todo confuso ali na adolescência, porque ele tem que decidir mil coisas, o que vai ser, existe uma pressão, e também o poder público muitas vezes não favorece para o adolescente, não favorece para a mãe, e vira tudo essa bagunça aí. Sei lá, mais ou menos isso. Você falou das interações sociais, etc., da criança. Quantos anos você tem? 42. 42. Quando a gente fala em infância, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Bolinha de gude,
gude, pipa, correr atrás de pipa, esconde-esconde. Isso aí é o Tudo que não existe mais. Mas isso aí que você está falando é o quê? São minhas memórias. Não, sim, mas você falou, ó, quando eu falei assim, quando vai para a infância, qual é a coisa que você lembra? Você podia ter dito, sei lá, o carro do meu avô, a rua que eu morava, mas você falou bola de gude, pipa, esconde, esconde. Isso aí é o quê? Quando você faz isso, você está fazendo o quê? Não sei, ajudeu aí. Tô Não é lembrando. brincar? Tô Não é, lembrando, sei lá, não é brincar? tô buscando Brincar. brincar. Isso, Exatamente. bola. São A brincadeiras. primeira coisa que veio na sua cabeça foi brincar, até porque é uma das primeiras coisas que a gente deixa de fazer quando fica adulto. Sim, verdade. Tá Lembrou da certo. casa do seu avô, você vai lembrar para sempre, mas o brincar é uma coisa da infância. Né? Os nossos olhos vão se educando para outras coisas. Eu sou uma exceção nesse grupo, eu acredito que tem mais gente como eu. Eu tenho meio que síndrome de Peter Pan, eu sou doente por loja de brinquedo. Eu adoro, toda vez, com os meus filhos, sozinha. Se eu entrar num shopping, qualquer coisa, seja a primeira coisa que eu passo é numa loja de brinquedo, eu fico horas andando numa loja de brinquedo. Mas assim, é, isso tudo que você falou é o brincar. Então, eu acho que a criança, onde ela mais foi afetada, mais do que a educação, mais do que. Porque a educação, de alguma forma, ainda que não no todo, ela pode ser recuperada. Se a gente não acreditar nisso, a gente fala que não precisa existir EJA. Sim ou não? Então, a propriedade da educação, ela pode ser recuperada. Não existe tempo para isso. Existe um tempo adequado, que é poucos têm, mas não existe tempo para isso. Você sempre vai poder estudar. Prova disso, eu estou com 46 anos fazendo mestrado, que é um sonho meu desde que eu tenho 20 e pouco, desde que eu me formei. Mas foi quando deu, sonhos não envelhecem, né? E agora, a gente, sonhos não envelhecem, é uma das minhas músicas favoritas. E assim, agora, o brincar, a gente não brinca, adulto, a gente nem tem tempo para isso. Isso vai se perdendo. E as crianças, durante a pandemia, elas perderam essa propriedade, é de brincar. Ou pelo menos é de brincar com outra pessoa. Aquele que tem um irmão, uma irmã, que era o caso dos meus filhos, mas com uma diferença de idade entre eles, ainda tinham essa companhia. Mas quem estava sozinho, um filho único, ou com uma diferença de idade, enfim, de qualquer forma se prejudicou muito. Uma criança num apartamento, uma criança, como a gente vê tanto aí nas regiões periféricas, em casas sem espaço, né? Então elas ficaram ali aprisionadas. Como que brinca? Como é que brinca de esconde-esconde num lugar de 2 metros, 4 metros quadrados? Você vai esconder como? Você vai, o máximo que você conseguia dentro daquilo era uma bola de gude, como você colocou. E olha lá. Então, esse brincar, ele foi muito prejudicado. E afeta até hoje, porque aí para onde quando elas precisavam brincar, para onde que elas corriam? Para o celular, para o computador. E isso, como você bem colocou, para os que tinham acesso. Que a gente sabe que não é nem de longe a maioria. Então, assim, a gente. E aí, essas crianças perderam essa habilidade e isso foi se refletindo até os dias de hoje. Prova disso que boa parte, tanto do jovem, do adolescente, passa muito tempo. Foi feito um estudo sobre isso, eu não vou te falar números agora porque eu não me recordo, mas elas passam muito tempo em smartphone, nos meios digitais, em redes sociais, ou jogos, tem um nome para isso, né? Mas eu esqueci agora, mas enfim, jogos virtuais. Ela não faz, como você falou assim, não faz mais nada disso, né? Bola de gude, etc. E cada vez mais novos com acesso a tecnologias que, na maioria das vezes, não são apropriadas para a idade delas. Seja pelo conteúdo, seja pelos danos que elas causam ao cérebro. E eu volto novamente, Zygmunt Bauman.
matando as relações. Matando Você, as relações. Exato. matando as relações. Matando as Não era relações. E simplesmente, estamos aqui não era usando simplesmente ela e brincar. reclamando que elas estão matando as relações. É, porque não era simplesmente brincar, né? Ali estava se construindo laços. Dá um Exato. oi para todo mundo que está aqui, doutora Estela. Tem bastante gente. A professora Cris Grace já falou que você que tá, a senhora que está me entrevistando. Daí o outro já mandou embaixo. Não, na verdade, estão interagindo. Cadê, cadê? Boa noite, A Cláudio entrevistada Godoy. virou entrevistadora. A Cris é Boa noite para fogo. todo mundo. É, ela passou aqui com a gente também. Boa noite para todo mundo que está aqui. Hoje a gente está falando com a candidata a vereadora da cidade de Pindamonhangaba, Estela Freire, tá? Continuando aqui a entrevista, a gente entrou num papo ficou um pouco filosófico, mas a gente vai voltar para o foco da política, mas que acho Tranquila. que faz tudo parte. Estou tranquila com isso. Fica É porque tranquila. a senhora falou que dá aula de filosofia e eu gosto muito de filosofia, então eu falei, vamos filosofar um pouco, que é bom também, e acho que tem tudo a ver com política, né? Em relação às pessoas com deficiência, doutora Estela, a senhora acredita que a cidade de Pindamonhangaba, hoje, ela é inclusiva? Nem de longe. A gente pode listar. Eu tô lendo os comentários aqui. Enquanto você foi falando, eu fui curiosa que Não, fui pode ler. falar, pode ler, à vontade. Depois, daqui a pouco eu respondo, que tem pergunta da Cris que a gente responde aqui. Nem de longe. Primeiro, por conta da questão. Nossa, tem tanta questão aqui com relação à pessoa com deficiência, que vai desde calçado. Vou começar aqui pelo arquitetônico, que é a questão de calçado mesmo, de arquitetura, que seja pensada para a pessoa com deficiência, não só para a pessoa com dificuldade de locomoção, não só para o cadeirante, mas também para a pessoa que é deficiente visual. Então, assim, a gente não tem uma cidade pensada nem na região central para pessoas com deficiência. Pouquíssimas rampas de acesso. Quantas vezes você não vê a pessoa cadeirante andando na rua e não na calçada, se expondo ao perigo de ser atropelado, porque ele não tem condições de trafegar pela calçada. Enfim, então a gente começa aí na questão arquitetônica. A gente vai passar também por outras questões, que são as questões, quando a gente está falando de criança, por exemplo, a falta de apoio na sala de aula, que é necessária. Quando a criança sai do município, da educação municipal e passa para estadual, aqui em Pinda, não sei como é em Taubaté, não sei como é em Tremembé, mas aqui em Pinda, ela perde o acesso ao NAP, aos serviços que eram oferecidos. Então, assim, é quase como que se passar de ano como se fosse um castigo, entende? Então, quando ela sai do municipal e entra na educação estadual, ela deixa de ser atendida por esses serviços. Mas ela não saiu da cidade dela, ela está aqui. Ela mudou da educação municipal para estadual, porque ela, dentro da trajetória da educação, ela foi passando pela evolução da trajetória. Sim. Mas ela continua indo, ela não saiu daqui. Por que ela não pode mais ter acesso a esses serviços que são municipais? Sabe? Então, assim, isso é uma discussão que a gente tem, e aquilo faz uma falta tremenda na vida dessas crianças. Isso aqui a gente colocou a falta de medicação, que é uma das demandas que a gente mais atende dentro da Comissão de Direitos Humanos, a falta de acesso à medicação de uso contínuo. A gente recebeu denúncias de falta de acesso, seja de medicação, seja para criança autista, seja para criança que tem epilepsia, para criança que convulsiona, a dificuldade que tem de se entender a diferença entre uma deficiência e outra, mania de colocar todo mundo no mesmo pacote, quando a gente não está falando das mesmas necessidades, a falta de equipamentos, a falta de um centro sobre isso, um centro especializado para atendimento, assim, sabe? A gente está falando de coisa grande, a gente está falando de... E mais do que tudo, que é uma coisa que a gente escuta bastante também,
A falta de apoio à família. A falta de apoio a quem cuida, sabe? Quem cuida de quem cuida. Uhum. Dessas mães, dessas famílias todas, sabe? Lembrando que boa parte, ou uma grande parcela, enfim, para a gente ser justo na nossa palavra, dessas mães, por isso que a gente quase sempre fala mães, mas não é família, tem o pai, etc. Mas a gente sabe que muitas dessas mães e essas crianças estão abandonadas, né, pelo genitor. Então, assim, quem cuida dessas pessoas, quem cuida dessas mulheres, para que elas possam cuidar também dos seus filhos. Então, isso são questões, assim, que isso não tem suporte familiar. Fazer reunião de roda de conversa não é suporte à família. Essas famílias estão completamente desestruturadas. Ah, outra questão muito importante também, muito importante, a demora no laudo. A demora para que essas famílias consigam chegar ao laudo. E depois que se chega ao laudo, a demora, ou na verdade, o que elas sempre falam para mim é, doutora, a hora que a gente finalmente consegue ter esse laudo, é assim, vou fazer um exemplo eu tô sempre com adesivo na mão. Uhum. A hora que elas finalmente conseguem, as praguinhas, a hora que elas finalmente conseguem ter acesso a esse laudo, é assim, ó, toma, tá aqui seu laudo, boa sorte. E o resto? Não é chegar ao diagnóstico, que é extremamente importante, ao laudo. Mas e daí, daqui em diante, qual é o caminho? E essas famílias ficam desesperadas porque elas não sabem para onde ir. Sabe, não tem a setinha. Você vai sair daqui, Sim. você vai passar aqui, você vai passar ali, você vai passar aqui, você vai passar lá. Você vai seguir esse roteiro aqui, esse organograma aqui. Não tem, toma aqui teu laudo, um abraço e é isso, sabe? Sim. Então, assim, a gente faz reuniões assim, contínuas aqui na OAB, aqui a gente também tem a comissão da pessoa com deficiência, que hoje é dirigida pela Andresa, doutora Andresa. Então a gente faz bastante trabalho em parceria, a Comissão de Direitos Humanos com a Comissão da Pessoa com Deficiência, tem que ter uma atuação exemplar aqui na nossa cidade. Então, assim, e aí nessas reuniões é que a gente foi ouvindo essas famílias, e a gente foi ouvindo essas demandas, e hoje que pegam para a gente, e a grande maioria estão dentro disso que eu falei. A falta a retirar delas o acesso ao NAP, a questão da falta da medicação, a questão de falta de apoio à família e, principalmente, a dificuldade de conseguir o laudo e, depois de conseguir o laudo, a dificuldade de saber para onde vai. Ou seja, Sim. além de viver aquele período que já não é nada difícil, nada fácil, desculpa, para essas famílias, elas não saberem, quando não tentam tirar o diagnóstico, O é diagnóstico. isso, Poliana. Poliana? Foi a É Poliana que isso. falou, não foi? Foi, eu vi. Tô E, tentando, e eu, que eu tô sem óculos. não tem problema, eu vou falando aqui para a senhora. E o Sociologia das Ruas falou uma coisa também interessante. E tem muitos candidatos em Taubaté dizendo que em Pinos está tudo ótimo, só para fazer propaganda enganosa da extrema-direita. Pois E é. daí a Agora, Poliana falou, assim, quando não tenta tirar o diagnóstico. ela está Ô, querendo doutor, esse cara, no caso, mudar o diagnóstico? eu acredito que sim. Acho que acredito que sim. Se quiser explicar melhor aí, Poliana, pode ficar à vontade. Doutor, essa deficiência, no modo da senhora ver, seria uma deficiência no caso de ter uma equipe multidisciplinar, por exemplo, médico, serviço social, advogado, para encaminhar essa criança ter no caso é PBC que chama, é PBC, né? Ou não? PCD. PCD, é uma coisa assim, que é um direito que o deficiente tem ali, ou seria todos Ah, os caminhos, tá. no Agora caso da entendi o que você educação, está falando. Agora, BPC. Você está falando do BPC, benefício. do benefício.
Porque Beleza. assim, é um caminho, né? Aham. Também tem esse recurso que é um direito, fazer esse caminho, ter a setinha. Agora você vai para o serviço social, agora você vai linkado tudo na rede, né? O município apoiando para a pessoa saber o que vai, né? Porque também Exatamente, isso, é o caminho. Olha, tá aqui, tá laudado, tá aqui, o laudo tá aqui. E aí é o seguinte, mãe, pai, o que que a gente pode, primeiro, acolher essa família. Entrega o laudo, explica o laudo e acolhe a família. Porque não é fácil, Uhum. não é fácil. Algumas delas falam assim para mim assim, quando a gente recebe o laudo, isso eu tô falando que eu escuto, tá? Sim, A gente primeiro atravessa o luto. sim, Então você fica, a primeira ansiosidade de chegar ali, a hora que você recebe, ela fala assim, a gente primeiro atravessa um luto, que é o luto de você entender uma jornada que será diferente. É uma jornada que será uhum. diferente. E que não é sobre qualidade, não é sobre mais ou sobre menos. Ela é uma jornada diferente, né? Sim, E entender isso é um primeiro momento que ela não é fácil. E aí, então, primeiro acolher essa família que recebeu esse laudo. E sim, depois e dar os devidos encaminhamentos. Bom, se a deficiência é essa, então, para onde essa mãe tem que ser dirigida, para onde esse pai, essa criança tem que ser dirigida, sabe? Então, você vai passar por esse especialista aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, dá o caminho para ela. Qual é o caminho que ela vai seguir? Para onde ela tem que ir? E o que elas contam para mim, os relatos que a gente escuta, é justamente o contrário, é que não se recebe nada, se entrega o laudo e depois você vai procurar por si para onde você tem, o que você tem que fazer. E aí tem uma série sim, de coisas, como você acabou de falar, tem os benefícios, né, que podem dar mais qualidade de vida para essa pessoa, para essa família, né? Então, assim, tem as terapias, enfim, então, portanto, traçar esse caminho para que essa família que já está passando por um momento difícil não fique ainda um bom tempo tentando saber para onde vai. sim, Agora eu já sei onde eu estou, concordo, agora eu preciso saber para onde eu vou. concordo. A Poliana, ou desculpa, perdão. A Poliana está complementando aqui o que ela falou. Ela falou assim: eu quis dizer, depois de lutar e conseguir o laudo e fechado o laudo, o CAPS tenta tirar o laudo feito no particular. Além dos Ah, sim, profissionais sim. não ter especialidade da área, no Ah, caso. tá falando do requer. Tá. Uhum. Sim. Doutora, Então, pode falar, com vontade. tem mais Eu um depois comentário vou, embaixo. depois eu vou falar um negócio para a senhora, baseado no que a senhora falou, uma coisa pessoal minha. Como é importante a fala da senhora. Pode falar, Eu vou falar. pode Eu tenho um falar. filho, meu filho é de Pindamonhangaba, e ele tem. Eu não gosto dessa palavra, mas eu estava conversando com o Brito esses dias, ele me fez me ver de outra forma também. Eu não gosto dessa palavra deficiente, sabe? Eu sempre falei com meu Uhum. filho que ele tem outras características. Né? Mas, enfim, o Brito falou comigo que tem que ser deficiência, porque ele tem uma lei que vai proteger ele vai ter os direitos dele. O meu filho nasceu com uma síndrome chamada EEC, ectrodactilia ectodérmica, e ele é de Pindamonhangaba. E desde os 6 meses de vida dele, ele faz cirurgia. Tem fenda palatina bilateral, lábio leporino bilateral, falta de membro, tal. Todas as demandinhas dele lá. E a gente, desde os 6 meses de vida dele, correu para a saúde dele ser feito aquilo que precisava ser feito, tá bem, saudável e tudo mais. Enfim, mas eu vi a minha ex-esposa passar por tudo isso que a senhora falou da questão do luto, por não saber, porque por ser uma síndrome rara, né, o município não tinha preparo, né, não tinha profissional, tinha um médico ou outro que entendia um pouco da síndrome, mas assim, não tinha uma especialização dentro da síndrome, daí a gente foi encaminhado para Bauru. Na época a gente conseguiu os recursos que o município tem que dar, que quando
o município não fornece aquele recurso, por lei, ele é obrigado a fornecer o transporte, a estadia da mãe, no outro município que fornece. Sim. Enfim, conseguimos isso daí. Mas uma coisa que eu percebo, e a gente percebeu na época, hoje meu filho tem 8 anos, estou falando uma coisa de 8 anos atrás, não tinha estrutura o município para uma fonoaudióloga, para ele passar, porque tem que passar até a fase adulta numa fonoaudióloga, o atendimento psicológico para a mãe, porque quando ficou sabendo que era uma síndrome rara, com esse nome que parece um palavrão, ectodérmica, ficou desesperada, né? Não teve um atendimento psicológico dentro da rede ou dentro do município para acolher, para explicar. Então, eu entendo muito bem o que a senhora está falando, essa falta. Talvez não seja só uma coisa que acontece só em Pinda, talvez os municípios partilhem dessa mesma dificuldade de Pindamonhangaba. A senhora vendo toda essa realidade, a senhora entrando para ver, sendo vereadora, como que a senhora acredita que a senhora vai poder ajudar com o município a mudar essa realidade? Primeiro, várias coisas. Vou aproveitar isso e com isso já responder a pergunta da Cris. Aqui para vocês aparece como se tivesse uma mancha na tela aqui em cima, perto do meu rosto. Em cima, Parece um risco. o risco branco, né? Não, estou falando na horizontal, aqui aparece um negócio para mim como se tivesse uma parte da tela. Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar nisso e já responder também junto à questão que a Cris perguntou das eleições aqui em Pinda também para o majoritário. E eu vou começar essa resposta daí. Primeiro que eu não faço, a minha questão não é só um projeto de vereança. Ele não é um projeto individual, ele é um projeto coletivo. Ele não é um projeto só do meu partido também. Ele não é um projeto só do Partido dos Trabalhadores. Você leu ali a minha bio, e agora que eu acho que eu estou percebendo, falando aqui, que não está nela ou não entrou, enfim. Algo do qual eu me orgulho muito, né? Primeiro, de pertencer ao Partido dos Trabalhadores. Segundo, de ser da executiva desse partido. E terceiro, e talvez um dos maiores, de ser secretária de mulheres do PT de Pindamonhangaba. Isso muito me orgulha e me sinto muito honrada pela confiança do partido em mim. Da confiança do partido na minha candidatura, e principalmente da confiança do partido na trajetória que eu tenho dentro do partido, que, embora eu ande com o PT há um bom tempo mesmo, de filiação eu tenho menos de 2 anos. Então, assim, foi de fato uma confiança grande no meu trabalho, muito mais na sociedade, a forma como o PT vê meu trabalho dentro da sociedade de Pindamonhangaba e também aqui do Vale do Paraíba, porque eu não atuo só aqui. Quem me conhece sabe, né, dos meus andares pelo banhado, do meu caminhar, já estive no Canaã, então, assim, as pessoas me conhecem pela minha caminhada no Vale do Paraíba. E aí entra a questão, ele não é um projeto isolado, ele não é individual, ele é um projeto de um grupo e é um projeto de mudança da história dessa cidade, de ter um olhar, de ter pela primeira vez na história da cidade a possibilidade de um executivo progressista, o que por si só já é um outro olhar, a gente que é da ala sabe que é um outro olhar, é um olhar principalmente humanizado, é um olhar social, é um olhar voltado para as minorias. Então, portanto, a minha vereança ela se encaixa dentro de um projeto que não é para mim, não é para o Vela, não é para o João Ribeiro. A gente fala muito sobre isso, esse é um projeto para todos. É um projeto que a gente, tanto que ele foi construído ouvindo todos. Boa parte do que eu falei aqui para você sobre adolescência, ou sobre juventude, e até as minhas propostas para adolescentes, para os jovens, elas foram feitas em conversa com os jovens. A gente recebendo os jovens numa reunião para conversar. Eu, Vela, João Ribeiro e outras pessoas do partido. Então, a gente escutar. Todo o plano de governo do Vela e do João foi feito ouvindo as pessoas que são daqueles segmentos.
alguns trechos eu escrevi, inclusive, com relação à questão da mulher. Várias das propostas que eu coloquei, eles abarcaram. Então, foi um projeto que foi ouvindo as pessoas que estavam inseridas nesse contexto. E aí, dentro desse contexto, eu também estou inserida. Portanto, eu falo que ele é um projeto, quando você fala assim das pessoas, da questão das pessoas com deficiência, como a gente resolver isso, né? E, primeiramente, então, portanto, a importância da gente eleger um executivo comprometido com essas pautas. E o nosso projeto é comprometido com essas pautas. O nosso projeto de vereança e o nosso projeto também do executivo, porque é um projeto que eu também integro. É um projeto que eu também estou dando aqui a força, o meu aval para que ele siga em frente e para que a gente construa uma Pindamonhangaba que seja voltada para a sociedade no todo e não apenas para uma parcela da sociedade. A gente construir uma Pindamonhangaba que ouça a necessidade das pessoas. É nada sobre nós sem nós. Esse é, inclusive, um lema da pessoa com deficiência. Né? Então, como que a gente vai construir algo? Tudo isso que eu te falei, você lembra que eu falei quando eu fui conversando, eu falei assim, as escutas, as demandas que a gente escuta, as mães que vêm conversar com a gente, parará, parará. Então, não fui eu sentada, fuçando em Google, que escrevi um monte de coisa ali para proposta para pessoas com deficiência. Porque a necessidade da pessoa com deficiência de Pinda é diferente da necessidade da pessoa com deficiência de Taubaté. Sim. Entende? Então, assim, o que aflige, as dores daqui, não são as mesmas dali ou dali, dali. A gente tem que escutar, é o nosso povo. É o que aflige o nosso povo. Então, tudo que veio dali, quando você viu que eu fui falando para você, a mãe falou isso, a mãe falou aquilo, toda e qualquer proposta foi feita ouvindo quem precisa ser ouvido, e quem precisa ser ouvido é quem está sentindo. Entende? Sim. Vamos seguir, doutor. Vamos seguir, tem pergunta pra caramba, que ainda está quase chegando no final, mas a gente vai. A senhora foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Deixa eu falar um negócio para a senhora antes de eu fazer essa pergunta. Eu não li a bio toda da senhora, porque a bio toda da senhora é muito extensa. Daí eu dei uma reduzidinha, entendeu? Vou voltar para a pergunta aqui. Nossa, A babei senhora aqui. foi presidente... Oi? Não, tá. Babei aqui. A senhora foi presidente do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa experiência e também sobre a luta na defesa das mulheres vítimas da violência doméstica. Peraí, volta, eu li a pergunta que me perdi. Volta para a minha pergunta, vai. Faz de novo para a minha pergunta, por favor. Eu li um comentário aqui da Pop Rua, também não fale de nós sem nós. É o lema da Pop Rua. Não fale de nós sem nós. Sim, tá. É o lema da Pop Rua. Vamos lá. A senhora foi presidente do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. A gente gostaria que a senhora falasse um pouco como foi essa experiência e também falasse um pouco sobre a luta em defesa das mulheres vítimas da violência doméstica. Tá, vamos falar sobre o conselho. A gente assume o conselho, eu e a pandemia, a gente assume o conselho ainda durante a pandemia. Então, vamos lá. O conselho, primeiro que esse conselho ele foi desativado durante a pandemia. Durante a parte mais crítica da pandemia, assim, digamos, 2020. Aí, quando chega no meio de 2021, se abre novamente a possibilidade do conselho ser reativado, né? Não chegou nem a ser desativado, e simplesmente parou de funcionar, como muitas coisas pararam. E aí eu falo... E eu já vinha num apoio jurídico ao Conselho da Mulher há anos. Tanto que eu sempre fazia parte do grupo de WhatsApp sem ser sequer conselheira. Eu já vinha fazendo um apoio ali sempre que era necessário. Por conta do meu ativismo, né, como advogada já dentro dessa seara. E aí, quando chega a 2021, eu entro para dentro do conselho no meio do ano, numa eleição que foi feita online, por conta da pandemia, e tomo posse online, etc. e tal. E a primeira coisa que eu falei é que eu não queria, assim como foi a mesma questão minha com relação à Comissão da Mulher Advogada, que eu não queria um conselho chá das 5. Eu falei, eu não quero
um conselho chá das 5, eu não quero que esse conselho seja um chá das 5. E eu falei, eu sou uma pessoa que acredita muito na itinerância como forma de resolver muita coisa. Resumindo, a gente tem que ir onde o povo está. Porque grande parte do povo não consegue acessar os serviços, às vezes, e muitas das vezes, porque não tem condições de acessar, começa da falta de dinheiro para pagar a condução. Então, assim, e quando vem isso, tudo sempre era muito centralizado, sabe? Tudo era sempre aqui na região central. E eu falei, eu não quero um conselho municipal que ao invés de construir políticas públicas para mulheres, esteja fazendo chá, fazendo homenagem, entregando flor, etc. e tal. Não é sobre isso que um conselho conversa. Lembrando que a história, e essa é uma informação importante, Pinda tem o Conselho Municipal de Direito das Mulheres mais antigo do Vale do Paraíba. Ele é de 2009. Taubaté não tem Conselho Municipal de Direito das Mulheres. O nosso é de 2009. Que nasceu pela força de muitas mulheres ativistas. Então, assim, e quando eu assumi, eu queria honrar essa história que o Conselho já tinha tido, e eu não queria que fosse dessa forma um conselho que ficasse ali fazendo homenagem, entregando flor para a esposa de fulano, ciclano e beltrano. E aí a gente começa a fazer um conselho municipal que andava por toda a cidade. Então, nossas reuniões ainda eram, algumas foram no centro, outras a gente descentralizou, mas a gente fez um conselho que circulou a cidade inteira, inclusive zona rural, levando palestras, ouvindo demandas, conversando com essas mulheres, levando informação. Era um conselho com 2 advogadas, com assistente social, então ele tinha uma formação bem interessante e principalmente um conselho que era muito aberto à participação popular e que fez um trabalho de trazer as pessoas para assistirem, para estarem com a gente na nossa reunião, e que realmente foi uma gestão bastante revolucionária. A gente fez reuniões para falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, a gente levou bastante palestras em escolas, a gente frequentou o centro comunitário da cidade inteira, a gente falou bastante sobre prevenção ao câncer de mama, ao câncer de colo de útero, e assim também a gente fizemos reuniões, enfim, conversas sobre as mulheres trans, tanto na questão de saúde quanto na questão de alteração de registro civil, trazendo as informações necessárias para que essas mulheres, além de ter maior qualidade de vida, se sentissem mais confortáveis e fosse atendido o princípio da dignidade da pessoa humana. Enfim, então foi um conselho que ele foi, de fato, durante essa gestão, eu tenho muito orgulho de falar isso, foi um conselho que conversou muito com a comunidade, que conversou muito com todas as mulheres, com diversas mulheres, cada uma nas suas particularidades. Foi um conselho que resguardou muitos direitos, mas em especial foi um conselho que salvou muitas vidas. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso e de ter tocado isso com algumas outras mulheres incríveis que nós fizemos, mas eu posso dizer isso, que foi um conselho que salvou muitas vidas. Legal, doutora. Parabéns a todas as mulheres de Pindamonhangaba, né? Infelizmente, que sacanagem não ter um conselho desse em Taubaté, né? Que as pessoas de Taubaté assistam as lives e falam, vamos criar esse conselho em Taubaté, né? Já era para ter, né? E parabéns por Pinda ter seu primeiro conselho voltado para a mulher na região, né? Eu acho Pinda muito desenvolvido, morei muito tempo em Pinda, eu acho Pinda muito desenvolvido. Eu também acho, eu acho que aqui tem uns rolês bem diferentes mesmo, eu também acho isso. Eu acho Pinda muito desenvolvido, porque eu sou de Taubaté, mas morei muito tempo em Pinda, hoje estou em Caçapava, também ando muito também por São José ali, o Carlos falou da Negratai, presente, vítima de feminicídio em Pinda, né? Então, eu acho que ainda é bastante desenvolvido, mas como todo lugar precisa melhorar, né? E precisa algumas coisas ser movimentadas. Eu vou falar um pouquinho com a senhora sobre a cultura, porque eu conheço bastante pessoas da cultura em Pino, uma galera que faz cultura de verdade, Kiko, Célio Lopes, de Preto, LK,
Ah, uma galera, o Ramiro, o Zoom, o Dabi, essa galera que conheço das antigas, são amigos meus do antigo B-Boy, DJ B-Boy, né? Salve para todo mundo aí. Perguntar da cultura para a senhora. Como que a senhora vê a cultura de Pinda? E a senhora, como vereadora, qual proposta, o que a senhora pretende, assim, como a senhora vai poder ajudar Pinda em melhorar a cultura de Pinda? Como que a senhora enxerga a cultura de Pinda hoje também? Então vamos lá. Eu acho, assim, eu sou muito consumidora, principalmente de cultura urbana. Você falou do Kiko, né? Kiko que você está falando, Kiko Uhum. Nogueira. Isso? É ele mesmo. Tá. Sim. Kiko fez meu jingle junto com o Rafael Roncone. Eles são dois grandes amigos meus. Eles fizeram um jingle para mim, a gente depois juntou tudo e fez um clipe que Legal. ficou lindo e está circulando. Não. Eu faço parte de um grupo aqui, eu fui, como dizer, adotada dentro desse grupo, chamado JECA, acho que você já deve ter Sei, ouvido pô. falar. Conheço, conheço, Então, conheço. né, tem o Kiko, tem o Rafa, tem a Silvinha, eu faço parte desse grupo, eu saio desse grupo também, eu saio no desfile do bloco do JECA. Tanto que o meu jingle, ele tem uma pegada de música caipira mesmo, e até bem interessante você falar isso, sobre a cultura. Primeiro, falar um pouquinho da minha história de uma pessoa que foi criada, boa parte dela, dentro da cultura. Não da cultura daqui, de Pinda, nem do estado de São Paulo, porque eu não fui criada aqui, eu fui criada em Mato Grosso, eu fui criada em Cuiabá. Então, eu tive acesso a outras culturas, né? Em Sim, especial a cultura indígena, eu sempre convivi muito. A cultura do povo cuiabano e mato-grossense, que é riquíssima, é riquíssima. E muito forte, muito evidente. Você vê essa cultura em absolutamente tudo, e você pega nela, sabe? Então, assim, eu fui crescida. E porque a minha mãe era minha mãe é uma professora de história, mas ela na Secretaria porque a Secretaria de Educação e Cultura eram juntas no estado de Mato Grosso. Minha mãe era funcionária do estado de Mato Grosso. Então, ela era uma das produtoras que produziam o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, por isso eu cresci muito dentro desse ambiente da cultura, porque a minha mãe era dali uma servidora da cultura do estado de Mato Grosso. E aí eu mudo para cá em 2007 e tal, e aí vou construindo a minha vida, que eu sou pindamonhangabense, mas eu fui criada lá. sim. E eu sempre aqui eu tenho um convívio grande com a cultura urbana. Você falou aí dos DJs e tal. Agora há pouco, antes de eu vir para cá, eu tinha passado ali, aqui embaixo do viaduto, que é muito próximo aqui da minha casa, que ele é viaduto central aqui de Pinda. Tava tendo a batalha, né? Então eu assisti um pouquinho ainda antes de vir para cá. Junto ali do lado da batalha ali também tava tendo ali aquele movimento que o pessoal faz de carro, que é, corrija-me se estiver errada, tunado que fala? Quando o carro Tem. que é modificado, é isso? É. Então, tem um encontro ali toda É, quinta-feira também. Aliás, a vida noturna de Pinda é agitadíssima, menino. E aí tava tendo um encontro ali, É o Caspaone que faz essa parada aí dos carros aí, Pinda aí. É o o pessoal Caspa. voando baixo. É. Isso, tá. Hoje tinha até aniversário lá. Passei ali, cumprimentei, comi bolinho e vim embora. E assim, então, e tudo muito vivo. E aí eu falo assim de certas coisas assim. Então, eu acho que a cultura de Pinda deu como que eu vou dizer assim, não é alavancada a palavra certa, mas eu estou tentando achar a palavra, mas para dizer isso, que ela ganhou um fôlego grande nos últimos anos. Eu realmente, eu pelo menos vejo assim, tá? Posso estar equivocado, mas eu pelo menos vejo assim. Eu sei porque eu convivo com muita gente da cultura. A Laila, que é de uma companhia de teatro chamada, você já Sim, ouviu conheço. falar, Severina? Então, a Lailinha é minha vizinha aqui. Conheço. A Laila é minha Na casa amiga, é minha dela vizinha. aconteciam uns rolês, né? Na casa ali dela Isso, a que Casa acontecia os Patiô, a rolês. Casa Patiô. É aqui, ó. Se eu olhar da É, janela, pátio. eu No enxergo a pátio, Laila né? aqui. Se eu falar Laila, sair na janela, eu vejo ela aqui. Então, assim, eu moro ao lado da Casa Patiô.
E é e era isso, sobre isso que eu ia falar. Além da cultura, que tem ali todo como quer dizer, os editais, as questões já ligadas à administração pública, a gente também tem esses movimentos culturais independentes, sabe, assim. Uhum. Então, assim, como por exemplo, aqui eu estou colocando exemplo assim, o Cortiço, você conhece? Conheço. Conheço, da Rafa. A Rafa também é minha amiga. Conheço. Então, assim, Rafa também era da Comissão de Direitos Humanos, junto comigo e tal, que é um centro de cultura viva, Sim. sabe, de debate político e cultura. E a cultura ela sempre andou muito junto com o debate político, ainda bem, né? Sim. Na verdade, a cultura fez, como faz até hoje, como eu acabei de ver agora há pouco também um clipe que foi feito para o Boulos. Tava antes de eu entrar aqui para a live, tava vendo, tava passando, que estava com o Caetano Veloso, etc. e tal. E em grandes transformações sociais, em grandes, na verdade, em grandes movimentos para se solidificar a democracia, a cultura sempre esteve muito presente. Mas aqui, voltando Sim. aqui no nosso município, eu acho que é mais essa questão assim estou tentando achar as palavras aqui, mas mais assim essa questão a questão dos editais mesmo, a questão de fortalecer isso, mas principalmente e essencial que seja valorizado os produtores de cultura aqui da nossa cidade. Ela é riquíssima em produção cultural. Você olha o tanto de nome que você colocou aqui, né? O Kiko, o Rafael, o Roncone, ele ganhou um prêmio recentemente. E a gente pouco fala sobre isso, muita gente da cidade não sabe. A gente tem um cineasta premiado em Pindamonhangaba, sabe? Júnior Vacari. Então, hã? Júnior Vacari também, né? Que faz o Também festival de cinema aí. o Dani, que é sabe, que é pintor, que faz uma arte linda, né? Então a gente tem aqui uma série uma produção cultural em Pinda extensa, grande, valiosa, de todo tipo. Quando a gente falou aqui sobre cultura caipira, sobre cultura urbana, né? E a gente tem então que se centre na valorização dos produtores daqui. Porque Sim. por muito tempo, se importou gente de fora e não valorizou o que a gente tinha aqui, o que a gente tem aqui, e que está crescendo Sim. muito, tá? Sabe? Então, assim, a gente estava conversando esses dias também sobre, eu acabei de falar sobre artista plástico. Quantos artistas aqui em Pinda têm que sair daqui e morar em outro lugar, porque aqui não consegue ter as obras valorizadas, reconhecidas, divulgadas e etc. A gente tem que falar muito sobre, buscar muito a valorização do produtor daqui. Quando eu falo isso, eu estou Sim. falando sobre, a gente está falando sobre cultura, mas eu vou fazer um gancho que não tem nada a ver com o que você me perguntou, mas só por conta da Pode questão ficar da à valorização de vontade. quem é daqui, é uma questão muito grande também, uma discussão que a gente tem também na questão da agricultura. Que o pequeno produtor rural de Pinda não é valorizado. Então, assim, ele entra numa disputa ferrenha para conseguir uma vaga ali para expor os seus produtos, enquanto as outras pessoas que vêm de fora conseguem, não tem o que eu estou falando, assim, que não tem uma prioridade para o Uhum. produtor rural daqui. Entende? Então, Uhum. é isso que a gente, de valorizar as pessoas que são da nossa cidade. Eu acho que isso falta de Sim. uma forma geral, uma valorização do nosso cidadão. Legal, doutora. Vou agradecer a todos os patrocinadores aqui que tem que chegar esse momento aqui, Guibela Animações, Correia ME Formação Antirracista, Afrocombativo, CUFA Taubaté, Central Única das Favelas. Se você quiser virar um parceiro nosso, chame em inbox e a gente fecha negócio e a gente vai que vai. Hoje a gente está falando com a candidata Estela Freire, candidata vereadora da cidade de Pindamonhangaba. A live já passou do tempo, mas a O gente vai fazer escritório mais de duas advocacia, coisas. infelizmente, não pode patrocinar. Então, não tem problema não.
A gente também é um coletivo, tá, doutora? Agradecer a todo mundo que faz parte do coletivo, o Brito, eu e o Brito que tomamos a frente dessa parte mais na parte das eleições, né? Mas tem um time aí, tem o Bob Nascimento, tem a Juliana, tem a Eliana, tem uma galera aí. A gente vai fazer 2 perguntinhas para a gente encerrar, tá bom? Tinha mais perguntas, mas daí, passando esse momento de eleição, se a senhora quiser participar de novo, a casa está aberta para a senhora vir falar direitos humanos, direitos da mulher, falar de Pindo, falar o que a senhora quiser falar aqui com a gente, tá bom? Quero mandar um salve pro pessoal de Pinda, a senhora falou da cultura, eu muito tempo vivi em Pinda, aí teve o SEDA, Semana de Arte Visual, né, com a Andréa Batista, que tinha um coletivo aí, Mixigenação, eu fiz parte do coletivo do Mixigenação aí, que foi parte da minha educação dentro da cultura, que a Andréa me ajudou muito, foi onde eu conheci o Kiko, conheci uma galera aí, que faz cultura e faz cultura de qualidade. E realmente tem que valorizar o que é nosso. Eu vejo muito isso, doutora, não só em Pinda, em Taubaté também. Tem um artista plástico em Taubaté. Tem vários artistas plásticos em Taubaté, mas tem um que ele é genial, porque ele vai estar no próximo livro que eu vou lançar ano que vem. Por isso que ele é genial, porque ele aceitou fazer o trabalho comigo. Brincadeira. Ele é genial porque ele é foda mesmo. E é o Douglas Valentim. E ele foi para São Paulo para ser visto. Daí um cara que estava aqui em Taubaté não era visto, de repente hoje ele está lá em São Paulo fazendo cenário para Netflix, fazendo uma parte de coisa. Sim. E o cara poderia estar aqui, tá ligado? E o cara teve que migrar para poder conseguir o reconhecimento. Então também isso daí a gente vê de perto essas paradas aí. Vamos lá. Eu ia falar de cultura, a gente falou de cultura, eu vou partir para saúde e depois eu finalizo com a última pergunta, pode ser? Como que a senhora vê a saúde de Pinda? E quais são os projetos ou quais são os anseios que a senhora tem, a senhora sendo vereadora de Pinda, e ajudar a colaborar de alguma forma a saúde de Pinda? Eu fiz um vídeo sobre isso, acho que foi hoje até. A saúde de Pinda, ela tá doente, na verdade, e é em estado grave. Eu acho, ela tá na UTI. E eu vou falar isso com a propriedade de quem está há mais de 40 dias andando em todos os bairros. Não teve lugar aqui que nós não fomos. Primeiro, salientar também que a gente, quando eu falo nós, como eu falei para você, eu estou falando de um projeto, né? A gente já faz isso. O Vela, que é o nosso candidato a prefeito, hoje vereador, para quem não sabe, eu sou advogada dele. Então, assim, e participei ativamente desses 4 anos do mandato dele. Muito junto, muito próxima ali do mandato. E a gente, todo ano, no final do ano, várias vezes durante o ano ele faz isso, mas no final do ano a gente anda a cidade inteira. Todo ano ele faz isso. Por isso que quando a gente chega em algum lugar, alguém fala assim, todo mundo vem aqui, depois ninguém vai, vem, e aí depois o pessoal fala assim pra mim assim. Aí o pessoal fala, não, mas o Vela vem. O Vela vem todo ano, e ele vai. Então, mas eu vou dizer desses últimos 30 dias que a gente está nessa caminhada, e às vezes a gente chega de caminhar 2 vezes por dia, uma de manhã e outra de noite, de tarde nos bairros. E o que mais a gente escutou foi a questão da saúde, a deficiência da saúde. O que a gente viu de gente chorando não foi brincadeira. A gente não está só cansado, exausto, porque a campanha, ó, meu olho está vermelho, campanha cansa, campanha deixa a gente exausta, física e emocionalmente. Você fazer campanha sendo uma mulher de esquerda, eu não sei quantificar o quanto que eu tô surrada. Sabe? E aí eu vou agregar as minhas companheiras, também candidatas, mulheres de esquerdas e pretas. Sabe? Então, assim, a gente está apanhando, e não é pouco. O nível de agressão está altíssimo. Mas aqui, voltando à saúde, então, e aí eu só para concluir, isso que aí a gente vai ouvindo isso tudo, Vanessa Bassanelli, pastora, candidata a vereadora por Pindamonhangaba, 13,
Olha a coragem de uma mulher dessa, pastora, se candidatar pelo Partido dos Trabalhadores. É de se emocionar. E aí, a gente vai andando, e Vanessa também está andando e ouvindo isso, e Veriano também está andando ouvindo isso. A gente vai andando e a gente vai vendo o que as pessoas vão contando para a gente de 2 anos aguardando uma cirurgia de vesícula. Eu não tenho vesícula, eu já tive que eu tirei a minha, eu tinha ainda 23 anos. Foi quando minha filha nasceu. Eu fiquei 6 meses esperando porque eu estava grávida, né? Então eu tive que beber e esperei mais 6 meses para poder fazer a cirurgia. Você quase morre de dor, é uma dor insuportável. Você imagina 2 anos esperando aquela cirurgia. 2 anos sentindo dor. E fila de espera. São mais de 50 mil pessoas esperando algum tipo de cirurgia, procedimento ou exame. Isso é uma saúde sucateada numa cidade onde o prefeito é médico. Sabe? Aí vem, é daqui para melhor. Daqui da onde? E melhor para quem? Com tanta gente sofrendo. As unidades de saúde superlotadas, os profissionais sobrecarregados, o servidor da saúde exausto, sabe? Então, assim, é um nível de sucateamento da saúde, prédios que têm pouco tempo de uso aí, não vou colocar recém-inaugurados, mas prédios que têm UPAs, que têm pouco tempo de uso, você entra dentro delas, assim, já tem vários pedaços de coisa caindo, sabe? A qualidade do equipamento público, arquitetônica mesmo que eu estou falando, de construção, sabe, de engenharia mesmo. Então, assim, parece que tudo que é feito para atender o povo tem que ser mal feito. Então, a gente precisa mudar essa história. E aí a gente está trabalhando, a nossa luta é por fazer, para que sejam feitos plantões para zerar ou pelo menos diminuir essas filas. Mas diminuir significativamente, porque você ficar 2 anos, 3 anos aguardando uma cirurgia, muitas dessas pessoas acabam recorrendo, juntando dinheiro para fazer no particular algo que é seu direito ter. A gente está falando sobre, quando a gente fala de saúde, é importante colocar que saúde é igual à vida. A Constituição Federal só existem 2 direitos que caminham juntos: a vida e a liberdade. Sim ou não? Então, assim, a gente Sim. tem que. Sim, sim, companheiro. Sim, companheiro. A liberdade é algo tão importante que ela caminha ao lado da vida. Então, É. assim, e aí a gente tem que fazer. Então, assim, ideias e lutas que uma vereança deve ter com relação à saúde. Urgente, diminuir e zerar essa fila de espera. Brigar em cima disso. Urgente, construção de um pronto-socorro novo, que atenda de fato ao município. Porque a nossa cidade mudou, ela aumentou. Não, você não quer colocar essa roupa não serve mais. Valorizar o profissional da saúde. Então, a gente tem aí essa série de coisas dentro da saúde, fazer com que marque exame para a pessoa fazer, para ir fazer em outra cidade, para ir fazer em Campos do Jordão. Como assim, gente? Qual o motivo de alguém, não vou falar despencar ou subir a serra para fazer uma mamografia? E às vezes vai um monte na van e aí tem que esperar todo mundo terminar o exame para voltar e etc. O que a gente, ou seja, quem pode. Por que o conforto é negado sempre? Para que serve isso? Eu não sei, é umas coisas que a gente tem que pensar e tem que discutir. Eu não sei qual é a pergunta final, mas eu quero falar que a gente tem que se atentar a esse tipo de coisa. Eu vou colocar principalmente na saúde, que a saúde é a coisa que mais pega. E também é a que mais elege. Então, por que algumas pessoas conseguem ter acesso a algumas coisas? Porque tem um contato, porque tem alguém que você fala, alguém que você conversa, que vai. E quem não tem? Nunca vai alcançar. Entende
que, portanto, a gente permanece em colocar as pessoas, o povo, nesse lugar de direitos que nunca conseguem ser acessados. Eu estou falando de todos, saúde, educação, para que elas continuem nessa situação de miserabilidade, para que elas continuem sendo, recebendo direitos como se fossem favores, que não são, para que se continue tendo pessoas que votem por gratidão, por terem recebido direitos. Entende? É um ciclo vicioso. Por isso que esses serviços não melhoram. Porque uma sociedade que esteja um pouco mais igual ela nunca vai ser, mas que ela esteja um pouco mais igual, ela nos nivela. E a quem nos interessa essa desigualdade? É ela que mantém, é ela que faz sobreviver esse sistema. Sim. É complicado, né? É complicado, mas é a realidade. O Luiz Fernando, ele falou assim, ó, ficou faltando comentar o que pode ser feito pela formação cultural dos jovens e das jovens e dos jovens das periferias. Eu gostaria que a senhora respondesse junto com a última pergunta, porque dá para ir de encontro e responder ela, pode ser? Porque a gente precisa terminar. Pode, vou fazer a última pergunta e aí a gente tá. A gente não falou um assunto que eu gosto de falar muito, mas tudo bem, vamos lá, vai. Nós remarca uma outra live e a gente dá continuidade. Eu também gostei do papo aqui, foi muito bom. A pergunta é simples, dá para a senhora responder essa pergunta do companheiro Fernando, Luiz Fernando, nela. Por que Pindamonhangaba tem que votar na doutora Estela Freire? Tá. A do Luiz Fernando, ficou faltando comentário que pode ser feito pela formação cultural das jovens e dos jovens da periferia. Primeiro, parabenizar por ter escrito das jovens e dos jovens. Eu adoro quando faz essa observação de gênero, esse destaque, eu gosto disso. Segundo, que eu queria saber quantos anos o Luiz Fernando tem. Terceiro, que eu queria dizer para o Luiz Fernando que eu gostaria que ele muito me respondesse essa pergunta, porque eu gosto mais de ouvir do que de falar. Então, eu vou pedir para ele depois me mandar no meu direct o que ele acha que a gente pode fazer, porque quando eu vejo uma vereança, eu vejo ela de duas formas. Da mesma forma quando eu vi quando eu entrei no conselho, que ela seja itinerante, que ela caminhe por toda a cidade, mas principalmente que ela seja uma construção coletiva. E é por isso que eu gostaria de saber o que ele acha que a gente pode fazer pela formação cultural das jovens e dos jovens das periferias. Esse é o ponto. O segundo ponto. Com relação do porquê. Fala o número da senhora no final respondendo a pergunta, fala o número da senhora, tá? O número que você fala de candidata, isso? Isso. Sua cabeçuda, você tá vereadora, você vai falar seu número de candidata, ok. Aí, bom, vamos lá. Por que eu acho que as pessoas têm que votar em mim? Primeiro eu vou dizer que eu não acho que ninguém tem que nada. Então eu vou pedir. Eu gostaria e eu peço que votem em mim. E um dos motivos que eu dou para que, se vocês quiserem me dar essa oportunidade, porque, como eu disse, eu sou pela liberdade, é que tem aqui uma mulher de 46 anos, com 3 filhos, 20 anos de advocacia, e que ela veio para a política justamente porque ela tem 20 anos de luta por direitos. Eu sou uma advogada popular, sou uma advogada de base, tanto que eu nunca enriqueci na advocacia, e não há aqui nenhuma discussão sobre isso, sobre ser ou não ser, ou enriquecer ou não enriquecer, não é sobre isso, é sobre mim. Então, assim, e dizer que é uma mulher que luta por mulheres há 20 anos, que luta por defesa de minorias, tem um trabalho intenso com pessoas em situação de rua, que tem um trabalho intenso junto à comunidade LGBT. Eu sou uma das redatoras
da lei para construir o Conselho Municipal da Diversidade daqui de Pinda. Foi a Comissão de Direitos Humanos que fez o primeiro Fórum da Diversidade Sexual de Pindamonhangaba. Eu fui a primeira advogada a fazer uma ação de alteração de registro civil de pessoas trans em Pinda, e segundo a juíza me disse à época, não sei se isso realmente de fato é verdade, a primeira advogada a fazer isso no Vale do Paraíba. Porque ninguém queria pegar uma causa dessa. Isso tem mais de 10 anos. Estou falando sobre uma pessoa que se construiu durante 20 anos em lutar pelas pessoas, por outras pessoas, em lutar por direitos, em lutar pelo aquilo que ela acredita, em lutar pela democracia, por amar muito Pindamonhangaba. Eu nasci aqui. Pinda, para mim, sempre foi referência de amor, de família. Foi aqui que eu resolvi criar meus filhos. E tudo que eu desenvolvi de social na minha vida, acabei por desenvolver mesmo, foi aqui. Então, assim... E aí você fala assim, mas se você já faz tudo isso, que é uma pergunta que todo mundo fala assim, para que você quer ser vereadora? Para poder fazer muito mais. Para poder fazer isso de um outro lugar, onde eu tenho certeza que de tudo que eu já faço, se eu não faço pouca coisa, eu me desincompatibilizei de 8 coisas para ser candidata, essas 8 coisas voluntárias. Então, assim, eu não faço pouca coisa, mas desse outro lugar eu posso fazer muito mais. É basicamente sobre isso. É sobre continuar lutando pelas lutas que eu já faço, mas em uma outra esfera, e com muito mais legitimidade para fazer isso. E cobrar com muito mais força desse outro lugar. O meu número de candidata é 1333221. Vem com a Estela Freire, vem para cá ser mais um, isso é parte do meu jingle. E esse é o número que o Vela ganhou a candidatura dele para vereador em 2020. Eu herdei o número dele, portanto, quem votou 13321 em 2020 vai votar 13321 em 2024 de novo. Legal. E quem não votou lá vai votar agora. Isso aí. Doutora, obrigado. Prazer em conhecer a senhora, conhecer um pouco da história da senhora, porque foi uma live que eu gostei, porque não falou só de candidatura, falou bastante da história da senhora, né? Da construção da pessoa da senhora, eu gostei muito. Obrigado, de verdade. Desejo boa sorte. Falta 3 dias para as eleições, é isso? Né? Exato, 3, amanhã 2, sábado 1, no domingo 13.321. É isso aí, aproveita e vai injetando a ideia. E desejo boa sorte para a senhora, que Deus abençoe a senhora lá, que a senhora consiga atingir seu objetivo e fazer parte disso daí, né? E é isso. E é isso, é o que eu desejo aqui, uma boa sorte para a senhora, que a senhora conquiste. Obrigada. Isso daí que a senhora está buscando. Muito obrigado, prazer em conhecer a senhora. Obrigado a todo mundo que passou aqui na live, a gente teve um fluxo bacana que eu fiquei acompanhando aqui. Entrou, saía, entrava, saía, entrava, saía, entrava, saía. Lembrando que essa live vai ficar salva no nosso canal, depois ela migra para o canal do YouTube, lá, Sociologias das Ruas. Quem puder seguir Sociologias das Ruas, segue lá. Quem puder seguir o nosso canal, segue o nosso canal aqui. Quem puder seguir o canal da Estela Freire, vai lá também, segue o canal da Estela Freire. É isso. Muito obrigado, doutora. Obrigado, querido. Tudo de bom para vocês aí. Obrigada pela atenção, obrigada pelo convite. E mais do que tudo, obrigada pela luta, que também não é só para vocês, é para os nossos, é para todos, para todas e para todos. Beijo. Legal. E a gente vai finalizar aqui o sexto da mesma forma que a gente começou. Hoje a gente começou tocando Casol, que ele é produtor rap. A função de cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante.